Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 10 de agosto, a lição 7 ela tem como título Crescendo em Cristo. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 4, do versículos 14 a 16. E aqui o que nós vemos é que o apóstolo ele vê uma ameaça da falta de maturidade cristã e ele faz realmente uma exortação para os crentes de Éfeso para observância nisso, para que eles pudessem crescer na vida espiritualmente e que para que pudesse ser mantida a unidade na igreja. E o que nós devemos entender é que a doutrina ela nada mais é do que a revelação dos diferentes caráteres de Cristo, e isso nós só vemos dentro da igreja. E aqui nós compreendemos o caráter de Deus é justamente na igreja, quando ele é aplicado, todos esses itens referentes a este caráter, onde os 10 mandamentos é que realmente mostram o verdadeiro caráter de Deus. E por isso que Paulo nos diz que em Efésios capítulo 4, versículo 14, e ele adverte o povo de Éfeso e todos os crentes da existência de falsas doutrinas e falsos mestres, que estavam assim atuando e levando crentes ao engano, e que eles deveriam ter maturidade suficiente para que pudessem entender a verdadeira doutrina, de conhecer a verdadeira doutrina que as Sagradas Escrituras mencionam, e que eles não deveriam ser como crianças, bebês espirituais, e que eles pudessem não serem arrastados por essas ondas e levados por qualquer vento de doutrina, levado ao engano, por justamente o inimigo ele se aproveita desses momentos, que está lá em Efésios 4,14, e ele procura, assim, o inimigo levar esses crentes ao erro. Aí vem a necessidade, de nós estarmos, assim, com bastante maturidade espiritual, para nós entendermos esses enganos e não cair nessa artimanha do inimigo, E o apóstolo Paulo fala que uma igreja que ela tem maturidade, é uma igreja assim saudável, onde os irmãos estão unidos, e não deixam que sejam enganados por esse tipo de coisas, onde tudo funciona bem, onde cada membro tem uma função, tem um dom, tem um talento, e começa a desenvolver para que esse corpo possa ser saudável, Ou seja, o corpo de Cristo é a igreja. E isso tem que ter assim, uma unidade, ele funciona bem quando existe essa unidade. Onde a doutrina ela é verdadeira, é conforme está as Escrituras. Onde lá é bem claro, onde uma igreja que obedece os estatutos e mandamentos de Cristo é a igreja verdadeira, onde há uma participação de todos nesse corpo de Cristo, para o funcionamento bem dessa igreja, e a doutrina da verdade começa a fluir, porque a verdade em si, ela começa a refrigerar a alma de cada membro da igreja, dá mais ânimo, mais vigor, como é mencionado lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 2, e assim a igreja começa a crescer, a se desenvolver,
de maneira assim, uniforme, né? Quando cada membro faz a sua função e, e que esse corpo começa a trabalhar bem, saudável. E o apóstolo Paulo, ele percebe ali, né, nos crentes de Éfeso, desta falta de maturidade, ou seja, uma maturidade cristã e espiritual, e, e é muito assim semelhante, né, o que nós passamos, né, nos dias de hoje, com esses problemas que nós temos, né, nesse grande conflito que nós estamos inseridos hoje, onde o inimigo tenta inserir mentiras na doutrina, onde pessoas, né, que são imaturas, elas acompanham qualquer vento de doutrina que ele, o apóstolo Paulo, menciona aqui em Efésios 4, ou seja, são enganados facilmente, né, por homens fraudulentos, mentirosos, que não têm a verdade nas mãos, não observam, né, os estatutos e mandamentos de Deus, que a Bíblia fala, e levam pessoas a esses enganos, a doutrinas mentirosas, tudo pela astúcia, né, de Satanás, que são lançadas sobre os crentes, né, desviando assim o foco, né, que é o caminho de Cristo. E o apóstolo, em Efésios capítulo 4, versículos 14, ele faz esse alerta, né, para os membros lá da igreja de Éfeso, para os enganos, né, de doutrinas de pessoas que estavam atuando naquela cidade, naquele momento. E para isso, ele se utiliza assim, de metáforas, né, para exemplificar aos cristãos, para eles não serem imaturos e para que não cair nessas mentiras, né, que são induzidas, né, por agentes de Satanás. Ou serem influenciados assim, por entidades demoníacas, né, desviando as suas atenções, tirando o foco de Jesus. E Paulo aponta inicialmente o primeiro erro dos crentes que podem cair nesses enganos é justamente a imaturidade espiritual, e onde eles agem como crianças, né, bebês espirituais, e mencionando que todos deveriam melhorar e amadurecer espiritualmente, buscar estudar mais as Sagradas Escrituras, né? Além de buscar conhecimento dentro dela, espiritual, buscar realmente essa sabedoria que vem do Senhor, através do Espírito Santo, através de uma consagração, aprender mais, além da absorção deste conhecimento, na aplicação diária, que eles tinham assim, dentro da igreja. E isso requer que cada uma desses crentes, né, onde todos nós também estamos inseridos nisso, que exige de nós uma consagração ao Senhor, com cultos diários, né, com orações todos os dias, estudos firmes, né, da palavra de Deus, buscando ser ungido pelo Senhor, ser batizado pelo Espírito Santo a cada manhã e obter essa santidade para não cair nesses enganos. Outra metáfora importante que o apóstolo usa é perigo em alto mar, que ele menciona aqui em Efésios 4, e até ele completa falando assim, arrastado pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, que ele fala lá em Efésios 4,14. E aqui o apóstolo está mais claro na sua exortação aos Efésios e também para nós, nos dias de hoje, porque aqui existe uma grande dimensão, né, da forma dele medir as variações de doutrinas que caminham conforme os ventos, né? E as muitas definições assim, de ideias, né, com o intuito e objetivo de enganar pessoas no meio dessa multidão que nós temos hoje, desse mar de gente
que a intenção é justamente levar à perdição, desviar o foco da pessoa, do crente que está dentro da igreja, no caminho da verdade, e que eles querem tirar esse caminho para que esse crente se perca. E hoje, aproximando-se mais próximo do fim dos tempos, Satanás sabe que seus dias estão contados. Ele espalha seus agentes infiltrados em todas as igrejas com este objetivo, né, de enganar pessoas. Fazem abordagens religiosas com doutrinas falsas, enganosas, mentirosas, e que até são assim atrativos, né, para algumas pessoas, principalmente como a prosperidade, né? Porque tem pessoas que mesmo estando dentro da igreja da verdade, às vezes passam por um momento ou outro de aprovação e se perdem no caminho justamente pelas promessas, né, desses enganadores com doutrinas falsas sobre prosperidade, de ganhos, ter bens, né? Dizem fazer curas milagrosas, e tudo isto envolto por Satanás, e que chama a atenção desse crente, contrariando, né, totalmente o que está nas Escrituras. E Paulo fala lá em 2 Coríntios 11:14, olha o que ele diz, o apóstolo Paulo: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Veja o que Paulo está falando agora, nisto, em 2 Coríntios 11:14. O inimigo até ele se veste de anjo de luz para enganar aquelas pessoas que são eleitas, que são escolhidas por Deus. E o que nós vemos também ali, em Mateus capítulo 24, versículo 24, onde o próprio Jesus, quando ele esteve entre nós, quando os discípulos pediram alguns sinais na sua segunda vinda, ele alertou para as atuações de Satanás quando estaria próximo à sua segunda vinda. E olha o que ele diz, Jesus falou: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O próprio Jesus falando isto. Um alerta de Cristo para nossos dias, né? Um sinal de que sua volta está muito próxima, né? E nós estamos vendo acontecer isso aí. E por isso que o crente que conhece a verdade, que se instrui diariamente as Escrituras, se alimenta desse pão do céu todos os dias, não pode cair nessas doutrinas mentirosas que falam de prosperidade, de riqueza, de sincretismo religioso, de mencionar de que Deus é a natureza, ou que Deus é o vento, fazem curas milagrosas, e através de idolatria, espiritismo, né? O crente escolhido não pode jamais cair nisso. E essas pessoas, né, essas doutrinas falsas, mencionam, sabe, que Deus está em você, que você não precisa de igreja, né, e que não precisa mais de ir para a igreja, fala numa crença assim, individual, né, que Jesus está em você, que você não precisa frequentar a igreja, substituindo, né, o corpo de Cristo, que a própria Sagrada Escritura menciona, que a igreja ela é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, centrada assim na pessoa, e por isso que leva muitas pessoas ao engano, com essas mentiras. E Paulo nessa carta menciona outra metáfora, que ele fala assim de pessoas ardilosas, que o apóstolo menciona que funcionam como jogadores, né?
fazendo assim truques, né, para levar o engano, né, a pessoa, né, o crente, para obter assim ganhos econômicos, né, ou proclamar ensinos falsos e mentirosos. Mas Cristo alerta aos crentes para estarem vigilantes e estudarem as Sagradas Escrituras, que é a melhor arma para desmascarar esses enganadores, esses manipuladores e se livrarem desses perigos que aparecem na sua vida. E uma das grandes formas da igreja, ou pessoas que não querem ser enganadas, é se manter a unidade dentro da igreja. Entre os membros, cada um fazendo da melhor forma possível a sua função, os seus dons e talentos, aplicando dentro da igreja para o crescimento da igreja, para manter uma igreja saudável. E Paulo fala aos destinatários dessa carta de Éfeso a estarem ativos nessa unidade e que possam se manter unidas em Cristo, onde nós fazemos parte desse corpo de Cristo que é a igreja. E a nossa responsabilidade é promover realmente, entusiasmar para que esta unidade seja mantida dentro da igreja e jamais possamos ter o individualismo, que isto é de uma sociedade enganadora, que é isso, que é pregar essa mentira, que nós devemos assim estar atentos a estes sinais e não cair nos enganos. Devemos sim desenvolver os nossos dons e talentos, né, que Deus nos deu, e aplicar realmente para o bem e a unidade da igreja, para o crescimento de todos, de cada membro, promovendo realmente a unidade, o respeito, o amor entre uma pessoa e outras pessoas, para que a igreja possa crescer e que nós possamos esperar realmente a volta de Cristo numa tranquilidade, né? Estar com uma base bem firmada que é Cristo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, você passa a ser uma pessoa sábia, sabe, e passa a ter entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras, e você não cai nesses enganos e mentiras de doutrinas falsas que nós temos hoje. Porque Deus te dá sabedoria para você e você tem tranquilidade para decidir realmente. E tudo isso você tem que fazer até num crescimento espiritual todos os dias, fazendo cultos diários, se fortalecendo espiritualmente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais morte, mais dor, não há mais sofrimento. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.